Amados irmãos, a paz de Auschwitz, nosso Machia. Hoje, dia 15 de agosto de 2021. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. E vamos estar agora aqui, estamos em Congonhas, com os irmãos reunidos. E é maravilhoso porque o pai, desde muito tempo, já tinha preparado essa casa, a casa dos irmãos aqui, para a gente estar se reunindo, né? E hoje, irmãos, hoje o pai tem revelado coisas maravilhosas. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, e é tremendo, né? Que tudo foi planejado conforme o reino celestial. A palavra em Gênesis fala que primeiro fez o quê? O céu. E depois a terra. Ele não fez a terra e depois o céu. Fez o céu e depois fez a terra. Isso é maravilhoso, né? Vamos abrir aqui rapidamente para a gente só iniciar em Isaías. Em Isaías capítulo 44. Ishaial. 44 não, irmãos. É 46. Isaías 46, versículo 10. Diz assim. Vamos pegar aqui do versículo 3, tá? Diz assim, ó. Ouve-me, vós, da casa de Jacó. Tá falando para quem? 144 mil. Ouve-me, vós, da casa de Jacó. Tudo que resta da casa de Israel. Tudo que resta. Vós, a quem carreguei desde o seio materno. Tá vendo que aqui é a mesma promessa, a mesma condição como se estivesse falando para Mical? Sim. É tremendo. Porque para Mical, dá uma pausinha aqui. Vamos só para a gente ter um entendimento. Vai aqui em Isaías 49. Versículo 5. Mas nós vamos voltar lá, tá? 49, versículo 5. Diz assim, ó. Mas agora disse Iau, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser seu servo. Tá vendo aí? Para reconduzir Jacó a ele. Ó, ele tá falando que esse aqui tá reconduzindo Jacó. Agora vamos voltar lá. Isso dá a palavra pra gente começar a ter entendimento, tá? Aí a gente vai pegar o 3 de novo. Ouve-me voz da casa de Jacó. Tudo o que resta da casa de Israel. Vós a quem carreguei desde o seio materno. Viu? A quem levei desde o berço. Até a vossa velhice continua o mesmo. Até vos cobristes de cães, continua a carregar-vos. Eu vos criei e vos conduzirei. Eu vos carregarei e vos salvarei. Tá vendo? Sim. Versículo 3 em diante. Isso. Agora olha só. Vamos 5. Versículo 5. A quem haveis de assemelhar-me? 46:5. A quem haveis de assemelhar-me? Quem igualareis a mim? A quem haveis de comparar-me como se fosse semelhantes? Olha, como se fosse semelhantes? Há os que tiram ouro da bolsa e pesam prata na balança. Contrataram ourives para ali o quê? Fazer Uma entidade.
um deus. Prostraram-se diante dele e o adoraram. E em seguida, põem-se sobre os ombros e carregam. Puxa. Tá vendo a imitação aí? Pois é. Colocam-no no seu lugar para que aí fique, sem afastar-se da sua posição. Por mais que alguém o chame, não responde. Da sua tribulação não salva. Diferente de Yaush, que vai o quê? Salvar. Né? Ele está salvando. Lembrai-vos disso e sede homens. Por que ele fala sede homens? Já são homens, ele está comparando aos seres celestiais. Caí em vós mesmos, vós infiéis. Lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Iau e não há outro. Sim, sou Iau e não há quem seja igual a mim. Desde o princípio, eu que anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu digo, o meu projeto será realizado. Cumprirei aquilo que me apraz. Aí ele fala, vamos voltar aqui em Isaías 44. Agora a gente vai Isaías 44. Versículo 1. Diz assim: E agora ouve Jacó, meu servo. Jacó aqui é a representação de quem? Dos 144 mil. Sim. Mas Mas Mical. aqui vai ser quem? Mical. Exatamente. Ouve agora, ouve Jacó, meu servo. Israel, a quem escolhi. Tá vendo? Israel, a quem escolhi. Assim diz Israel, que te fez e que te modelou. Ó, então linkou lá na frente. Então tá falando, direcionando para uma pessoa em específico. Correto? É só pra gente ter uma clareza do que nós vamos falar, tá bom, irmãos? Agora nós vamos pegar aqui em Hebreus. Hebreus. Capítulo 1. Irmãos, as escrituras, né, como a gente já tem visto, né, ao longo desses dias que nós nos reunimos, as escrituras elas estão codificadas. Elas estão todas planejadamente, né, montadas para que somente os que ajudaram a montar soubessem entender. Entendeu? Nós vemos nas escrituras que tem até cartas de Mical. Nós vemos aqui que tem até cartas de Mical aqui, irmão José Luiz. Até as cartas de Mical tem aqui. E sabe o que é maravilhoso, amados irmãos? Sabe o que é assim, tremendo, tremendo? É vermos que os filhos de Ausha, eles estavam com Ausha na criação do céu e da terra. E também do projeto, que é as escrituras. Eu vou falar assim, uma pessoa que faz um projeto, né? Ela faz um projeto aqui da casa. Quem sabe ler projeto vai saber interpretar. Não vai? Vai saber interpretar. Mas é mais fácil para quem fez o projeto interpretar ou para quem nunca viu o projeto e vai começar a interpretar? É mais fácil para quem cria, né? Quem fez o projeto. É mais fácil para quem fez o projeto. Já sabe os detalhes, não é isso? Uhum. Porque fora disso, às vezes vai passar batido detalhes, segredos, portas escondidas, saídas que ele não percebeu, estruturas, tamanhos, dimensões, que aquele que não fez o projeto, por mais que ele pegue o projeto e olhe, ele vai falar assim, bom, esse projeto aqui está bem montado, eu sei que é assim, eu sei que é assado. Aí quando termina a construção, nossa, mas não era desse jeito, né? Tinha um detalhezinho ali, tinha uma coisa aqui, tinha uma função aqui.
Mas essa porta tinha que ser 2,10, mas não, mas essa porta aqui, eu tenho um parente que ele é muito alto, eu quero que essa porta fique 2,30. Ele não percebeu, porque todas as portas são 2,10, aí ele quer colocar agora 2,30. Ele não percebeu isso. Porque o padrão é 2,10. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Porque o padrão da teologia é único para todos. A graça, a salva, né? A riqueza, a libertação, é tudo a mesma coisa. O padrão é todo igual. Mas quando chega a Filadélfia, aquilo que é padrão para o homem é fora do padrão para Filadélfia. E por isso que é difícil interpretar. Mas isso foi anunciado lá atrás. Só que quem criou isso fomos nós, com Mical, com Yalcha, pela voz de Yalcha. Maravilhoso. Entendeu, irmãos? E por isso, quando a gente pega a palavra em Provérbios, 30. Provérbios 25, 25:2. 25:2, o que está escrito lá? A glória de Yahweh é ocultar certas coisas, e a glória dos reis é desvendá-las. É desvendá-las. Quem são os reis? 144 mil. São 144 mil. São 144 mil que tem o quê? Coroas. Coroa. Né? E quem são os ministros? Os anciãos, 24 anciãos. Tá. Hebreus 1, versículo 6. 1:6. 1:6. 1:6. 1:6. Diz assim: E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Ial. A respeito dos anjos, agora ele está falando a respeito dos anjos. Ok? A respeito dos anjos, porém, ele declara: Torna em vento os seus anjos e em chamas de fogo os seus Ministros. Interessante isso aqui. São dois grupos? São. São dois grupos. Isso aqui tá nítido. Ninguém, isso aqui não é nada revelador. Anjos, que são ventos, e ministros, que são labaredas de fogo. Labareda de fogo. Quando nós olhamos para as eras das igrejas, quantas eras das igrejas vão ser tiradas da terra? Irmã Iraci. Quantas eras das igrejas vão ser tirados da terra? Irmã Iraci. Pode falar. Ou seis. Ouve, entenda. Quantas eras? Porque a irmã fica nervosa, eu entendo ela. Então a irmã vai respirar e vai pensar. Quantas eras das igrejas, vou facilitar, tem promessa de coroa? Ah, sim. Pensa. Eu estava entendendo. 2 eras. Tem promessa de coroa. Mas quantas eras são tiradas da terra? Duas também. Pensa. Lembra? Quais são as igrejas que têm promessa de coroa? Pensa nisso primeiro. Quem são elas? Esmirna e Filadélfia. E quem é a outra? Sardes. Ah! Só para te ajudar. Sardes, vestes limpas. E a gente viu que Sardes, vestes limpas é quem? Quem é Sardes, vestes limpas? São Filhos de Alfa que Isso. E eles são seres celestiais. Exatamente. O diferencial de Sardes vestes limpas é que Sardes vestes limpas, eles são filhos de Alfa e são seres celestiais. Aí tem uma ministração que o pai já nos deu, né, há poucos dias atrás, que a gente vê a diferença de Sardes vestes limpas e Sardes vestes sujas. Tem a diferença. São filhos de Adão e filhos celestiais. Né? Então, dali está saindo o grupo desses que são tirados da terra com Esmirna e Filadélfia. E esse grupo completo forma os 144 mil? Sim, mais 24 anciãos. Que 24 anciãos é outro grupo.
Então, quando eu olho anjos, ventos são anjos. Ministro, labareda de fogo, eu já entendi os dois grupos. Nós estamos estudando as escrituras. Sim. Estamos procurando interpretar para a gente saber discernir qual que é o momento que a escritura está falando de um, qual que é o momento que a escritura está falando de outro, e entender também quem é Mical, quem é Yaush, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu queria que os irmãos me respondessem. O irmão Anderson, o irmão André, a irmã Raquel e a irmã Iraci não pode falar porque vieram comigo do carro. Vai fazer a pergunta para os irmãos. Yauxa recebeu uma coroa aqui na terra no momento que ele estava sendo sacrificado? Para mim não. Para mim não. Porque aqui não, na terra não, porque ele deixou lá. Se ele veio aqui sem conhecimento algum, porque ele deixou o que nós também deixou lá. Então, mas aí no momento que ele estava sendo sacrificado, alguém colocou sobre ele alguma coroa, ainda que fosse de zombaria? Não me disse aquela coroa. Não, em Lucas não. Eu também, apesar que eu não li a parte do final de Lucas, não falar isso aí, não posso nem me responder. Não acredito que não, porque se os outros que tá mostrando que é, e era tudo fermento, então lá no Lucas, no mínimo, não deve ter não. Eles zombavam ele, de chamar de rei dos reis. Zombavam dele. Não é o rei dos reis? Mas em Lucas não detalhe. Mas não tem. Eu filmo que não. Sido coroado. Porque se lá no fermento fala que tinha, colocar esses nomes, e ela é fermento, é reprovado, então em Lucas não devia falar a mesma língua. E sem lei nunca ainda, essa parte no final lá. Então não poderia ser. Por que Yauxa não recebeu coroa de espinho em Lucas? Porque ele realmente não recebeu, quer dizer, aquilo foi uma montagem de Babilônia, né? Foi uma montagem. Depois eu queria, como diz, linkar, né? Hebreus 1, tá? Tá. A não ser que outros links provem isso além dos fermentados. Mas quer linkar? Pode linkar, porque nós Então, estamos dentro ainda do texto. Hebreus 1, né? Hebreus 1, 7, 1, 6 né? e 7. Enquanto aos anjos diz aquele, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Uhum. Aí vamos, Salmo 104. 104, vamos lá, irmãos. Também fala isso. Versículo 4. Vou anotar aqui também. Salmo 104. Qual versículo, irmão? 4. 104, versículo 4, né? 144. Porra. Não é, rapaz? Eu gosto do Beto porque ele gosta de números. Eu gosto de Então, o 4, na minha versão, plenitude, fala assim: faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Na Yauxalá tá certinho o link, irmão. certinho. Fazendo dos ventos seus mensageiros, das chamas de fogo os teus ministros. Né? Versículo 4. Na Yauxalã tá versículo 4. Na Almeida eu acho que vai estar em outro versículo. Não, a Almeida também tá 4. Tá 4? É. A Almeida também tá 4. O irmão falou que aqui também tá com a Almeida. 104. 104. Não, aí não, é aqui. 104. 104 tá na página de cá. Página Isso aí. 971. É. Pode ler, irmão. A gente espera. 104, versículo 4. Viu? Link direto. Ótimo. Agora, Até aí, sobre a coroa. Isso. Aí, voltando aqui. Assim, eu não vou me atrever a falar muito, irmãos. Por quê? Porque a mensagem, ela primeiro eu busco assim, que o Pai testifique com os nossos irmãos, com o mensageiro. Eu busco isso. Eu evito falar, sabe? Mas
aqui, já conversando com os irmãos, dentro das próprias ministrações, a gente, com muito cuidado, com muita cautela, a gente vê que o pai, ele sempre trabalhou assim. Ele sempre pega, ele usa um para guiar o povo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que esse um, na maioria das vezes, ele não trabalha sozinho. Ele sempre está acompanhado de um. Né? Você vê Elias, depois teve Eliseu, né? Aí você vê Moisés, você vê Josué, você vê os anciãos também ali. Você sempre vê isso. Você vê Yalcha, um grupo com 3 pessoas, que são mais íntimos. Não é isso? Quem são esses? Pedro, Tiago e João. Né? Então, assim, é sempre esse ritmo que as escrituras mostram. E quando ele pega 3, é a representação de um terço. E esses 3 que andam com o Yalcha é a representação de um terço. Direto. Tá? Só que os 3 é uma representação incrível. Eu poderia me atrever e falar para os irmãos. É claro que isso não é algo que eu vou falar nas escrituras. Vou falar de mim. Marco Beethoven está falando, tá? Minha carne aqui com vocês, pessoa está falando. Eu imaginaria que Pedro, Tiago e João poderia ser uma representação ali, talvez, Esmirna, Sardes, Vestes e Filadélfia. Ok? Mas é isso aí eu falando. Agora, quando a gente analisa as escrituras, irmãos, coroa, e Yalcha não poderia receber uma coroa de espécie nenhuma aqui nessa terra. Então, quando a gente vê nessas imagens, nessas ministrações, que eles colocam, né, ali Jesus Emmanuel com uma coroa, agora faz todo sentido. Você sabe por que ele quer receber a coroa? Aqui que está recebendo coroa, ele vai ser o quê? Coroado rei, né? Reinado. Ele quer reinar. E os seus súditos vão reverenciá-lo, né? adorá-lo. Porque Satanás, no capítulo 4, você vai falar assim, se tu, né, Lucas capítulo 4. te darei isso, se tu me postares, quer dizer, postar, é receber adoração. Adorar. Receber adoração. Porque Se o que tu ele se, faz? mas ele fala, O se que ele você faz? se prostra e adora, me adora, eu vou te dar tudo isso aqui. Porque o que você vê hoje nos artistas, eles são nada, do nada da noite já estão lá em cima estrelando, quer dizer, venderam a sua alma ao diabo e no outro dia já estão lá em cima, no topo. Quer dizer, fazendo o que lá no topo? Reinando. Recebe riqueza, recebe todas as coisas em troca da própria alma. Você vê que é isso que ele quis fazer com Yalcha. E você viu que quando Satanás ele fala assim, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todo esse reino. Agora, vocês vão entender. Por que que se prega hoje riquezas demais nessa terra? Porque a terra se prostrou diante de Satanás e está adorando ele. Isso a palavra diz, o mundo já é E o maligno. já tem a característica E isso dele. aconteceu com o mundo inteiro. Mundo inteiro. Quando a gente pega a carta de Tiatira, está falando assim, olha, Apocalipse 2:20. Eu reprovo-te, contudo, que você deixe em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo as carnes dos ídolos, sacrificadas aos ídolos. Lembra disso? Ela ensina e seduz os meus servos. Ela ensina e seduz os meus servos. Quando você vai em Apocalipse, capítulo 7, o anjo que sobe do Oriente, ele fala assim, não danifica a terra, o mar, a vegetação. Por que não danifique? Até que tenhamos selado na Até que tenhamos marcado Selado. na fronte terra dos servos do nosso Ial. Ó, tem um grupo ali. que tá Pera sendo lá. seduzido. Tem um negócio aqui, irmão. Esses são os vestes sujos, manchou eles. Vamos lá. Ó, vamos lá. Apocalipse 7. Bom, foi lá no cerne do entendimento.
Isso é maravilhoso nós entendemos. Maravilhoso. Apocalipse 7, versículo 2. Vi também outro anjo. Vi também. Achou, irmão? 7, versículo 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente. Quem é esse anjo? Mical. Com o selo do Iau vivo. E tá com o quê? Selo do Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Tá vendo aqui que foi dado poder para cada ser celestial executar trabalhos? Isso é projeto. Verdade. Eu monto um projeto, falo assim, essa aqui é a parte da alvenaria bruta. Aí é o pedreiro tal. Essa aqui é a parte da carpintaria. Aí é tal. Essa aqui é a parte da estrutura, a base. É tal. Não é assim? Essa aqui é a parte do acabamento. Né? É isso aqui. Ele foi encarregado desse querubim. Agora presta atenção. Versículo 3. Ele disse, não danifica a terra. Aí esse anjo ele tem uma ordem, e dá a ordem para ele. Não danifica a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. Pera lá. E tá, esse anjo está subindo do Oriente com mais alguém. Exatamente. E ele dá uma ordem com esse grupo de alguém que está com eles. E ele falou que vai marcar os 144 mil. Então significa que esse que está subindo com esses exércitos não é os mesmos dos 144 mil. Um grupo diferente. Igual você está falando aqui, marcamos aqui, ó, fonte dos servos do nosso Iau. Ele não está falando, ele está falando já de pessoas que já servem antes de ser selado aqui. Marcamos os servos, marcamos ainda os servos, que já é servo do nosso Iau. Dois grupos. Um detalhe aqui. Dois grupos. Lembra de Hebreus 1:7? Anjos, ventos, ministros, labareda de fogo. Lembra lá no deserto? No Egito? No deserto eles indo a caminho de Alxalã. O que protegia eles à noite do frio? A coluna de fogo. E durante o dia? A coluna de fogo. A nuvem. Né? Uma sombra, para fazer uma sombra. Porque durante o dia o calor escaldante. Durante a noite um frio insuportável. Já dizia que era coluna de fogo à noite e de dia uma nuvem. São anjos. Operando, executando trabalho, exercício a mando de Iau. Tá entendendo? São anjos. Na sarça, Moisés, ali na sarça ardente. Ele vê ali, ele vê um anjo, ele não vê Iau. Assim, ele vê um anjo. Verdade. Ele vê um anjo que está colocando fogo na sarça e a sarça não se Os queima. dois grupos seriam os anciãos. Depois. Calma aí. Nós já foi lá na frente. É isso mesmo. Ele é rápido. Entendeu? Então o que? Lá atrás nós temos esses anjos, labaredas de fogo, que conversa com os homens. Sabe? Mas ali, em específico, a gente vê que é um anjo que é ministro. Exatamente. Né? É só para os irmãos entenderem. Então, aqui a gente vê que esses três grupos, eles se apresentam em todo o tempo. E não é à toa que é um terço. Exatamente. Mical, os anciãos e os 144 mil. Exatamente. E ele tá ali. Exatamente. Três sempre. Exatamente. E agora eu quero lembrar os irmãos. Agora eu vou perguntar a irmã Iona. Perguntar a irmã Iona. Lembra lá, na antiga aliança, que nós estudamos há mais de um ano atrás? Quer dizer, eu acho que não tem um ano, não. Não. Tem não. Mas tem bastante tempo. E lá atrás, a gente falou de Esmina e Filadélfia
sendo as esposas de Jacó? Ah, concubina. As duas, as esposas. Esposa. Lia e Raquel. Lia e Raquel. Quem foi que recebeu mais direito? Lia ou Raquel? Quem recebeu mais direitos foi a Lia. Que ela Lia. tinha porção e tinha E- mais filhos. Tinha porção dobrada. Dobrado. E quantos filhos, melhor dizendo, se ela teve porção dobrada, quantos que pertencem dos tronos de ancião, que eu não vou falar dos filhos, vou falar dos 24 anciãos. Quanto dos 24 anciãos, lá atrás nós aprendemos que pertence à era de Esmirna? Quanto dos tronos de ancião, que lá atrás nós vimos que pertence à era de Esmirna? Dois? O da Eli? Não, quantos tronos? Lembra que são 24 tronos? Tá. 16 tronos. 16 tronos. Uhum. E a Filadélfia são quantos? São 8. São 8. Então tá. Quem são os 8 tronos de Filadélfia? Quem está agora para os irmãos? Quem faz parte dos 8 tronos de Filadélfia? Os irmãos que estavam no carro comigo não falam. Lembro-se de Ausch. Pode falar. É que eu não sei o nome daqueles. Vamos lá, Não. Daniel. Eu não consigo falar o nome, Deixa eu são falar. aqueles 4 lá. Quem? Depois Mical, depois Yauch e depois nós. Aí vai ficar 7, 7, 9, 19. Não. Deixa eu ver se eu lembro. Eu não sei falar o nome dos 4, eu não decorei. Daniel. De quais 4 você está falando? Da antiga aliança? Antiga aliança. Vai contando com Você eles. está falando quem? Você está vai falando de chegando, Moisés? depois chega em nós. Você está falando de Moisés? Também é um. Moisés, Daniel. Elias, Daniel, Ezequiel. Tem que ser na ordem. Moisés primeiro, Elias, Daniel, Ezequiel. Daqui, ó. Aí Paulo agora entra. Aí tem Shaul, Paulo. E 5. Aí depois vem. Agora que você falar vai vir Mical, né? Que é o Só que Shaul, Paulo é entre Esmirna ou Filadélfia? Esmina. Então, Então não tem. não é. Só de Filadélfia. Que é a Esmirna são 16 tronos. Paulo está lá. Já foi considerado. Agora de Filadélfia são 8 tronos. Aí você quer saber os 9. Não, são 8 Oito. tronos. 8 tronos. São 8 tronos que restou. Eu sei que um é da Filadélfia, isso aí já está garantido. Não, Porque Filadélfia, o anjo de Filadélfia. um é do anjo. É. Mical, isso, É o é. representante dela. Isso, exato, irmão. E nós vamos falar disso agora também. Enfim. Porque, só que eu não sei, o que eu sei, Mical é o sexto. Se o sexto for Filadélfia, então seria esse sexto. Então ele não tem nada a ver com isso, então ele... Agora o problema é saber esses 8, aí faltando algum número. Vamos lá contar, vamos ajudar. Falta contar. Vamos lá, são 8 tronos para Filadélfia. Quando eu falo tronos, cargo de ancião, ok? Nós não sabemos quem são os anciãos de Filadélfia. A gente sabe que é a representação do anjo Mical. Mical é um dos anciãos. Os outros nós não sabemos quem são. Falta Né? 3. Agora, falta 3. A gente só precisa entender isso. Então vamos lá. Os 8 tronos. Moisés, Elias, Ezequiel, Daniel, Mical. Tem uma aqui, Jesus. já sei. Uma interrogação, 2 interrogações, 3 interrogações. Eu vou chutar uma interrogação. Pode ser que eu esteja errado. Não Mas tô para aprender. Não, é tô para aprender. Se eu errar, pelo menos vocês me corrigem. Eu me corrijo também. Porque Claro. é uma dúvida. Fala de dúvida, não fala no hospital. Claro. Eu não sei se os Sades que vai ficar, que depois vai combater o anti-machia, fiel até a morte, ele sobe e recebe o trono. Não. Não recebe, não. Não, a condição, Sai fora da minha mente. eu entendi. A condição de ancião não. Eu também São- pensei assim. São 5. Então significa que a gente sabe que tem 3 tronos de anciãos que precisam ser ocupados. Ok? Eu só quero lembrar isso para os irmãos. Esses 3 tronos, eles são ocupados por filhos de Adão? Não. Eles são ocupados por filhos de Aush. São filhos de Aush? São. Né? Mas de onde esses saíram exatamente? Nós imaginamos que provavelmente, e isso vai se confirmar nas escrituras, eu creio com o tempo, que do próprio Mical. Vocês estão entendendo? Então tá. Eu só queria falar isso para os irmãos. Esses reis recebem coroa. Filadélfia
144 mil, a junção das igrejas, dessas igrejas, eles são reis na terra. Eles recebem coroas, são reis. Só que Mical é o governante das coisas do Pai. Não é isso? Mas antes ele tinha trono, agora não tem mais? Mical? Não, tem. Eu vi antes nos estudantes. É porque Ele era um são. dos É por isso que eu tô E voltando. agora parece que não, é que ele recebeu o poder todinho que Alcha deu sobre ele, que aí governa agora. É. Aí é muito mais que trono. E vão lembrar aqui, ó. Aí mudou. Lembra que quando falou Ial na representação de Abraão em Gênesis 24, nós vimos hoje, e nas outras mensagens, falou assim, Abraão falando com ele assim, ó, que Ial do céu e o Ial Da terra. Pera lá. Tem dois tipos de reinado. É Ial que está reinando no céu e Ial que está reinando na terra? Não. É a voz dele falando do céu e também falando da terra. Do futuro que isso seria. Do futuro que isso seria. Então, a escritura de lá de trás falando aqui na frente. Vai ser. É. O Ial do céu e o Ial da terra, né? É Ial falando do céu e Ial falando na terra. No céu, 24 tronos. Na terra, 144 mil. Governante e governantes. Só que Mical, ele está governando as coisas do Pai. E isso é a honra. E isso é a honra. Tanto é que ele conduz, a gente viu nos estudos anteriores, na antiga aliança e na nova aliança. Na antiga aliança, você vê que em todo momento ele está aparecendo. Quer ver um exemplo? Josué. Quando ele estava entrando ali, ele estava onde? Em Gilgal. Aí chegou ali, ele já viu de frente quem que ele viu? Mical. Né? Aí falou assim, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? O que que ele falou? Nem de um, nem de outro. Eu sou do... Eu não sou nem seu inimigo, né? Eu não sou nenhum dos seus, nem dos seus inimigos. Eu vim na responsabilidade. Ele já era? Não. Eu vim na responsabilidade, comandante do exército de Al. Olha, então pera lá, então eu tô sendo aprimorado, né? Mas eu já tô tomando conta. Então ele veio ali como comandante. Aí quando você pega a profecia de Isaías, eu tô voltando isso tudo pra gente entender, tá? Quando você pega a profecia de Isaías, mostrando Isaías 55, ele colocou ele como comandante de povos. Lembra disso? Comandante de povos que colocou ele? Colocou ele como regente, fala pelo rei. E como comandante de povos, porque ele vai liderar. Então, um comandante conduz o exército. Quem é o exército? Os 144 mil. Só que o comandante, ele comanda sozinho? Não. Ele tem uma artilharia de frente. Vocês estão entendendo? Então, isso está sendo montado. E é esse o projeto do Pai que está sendo restabelecido. Por quê? Lá em cima, os 144 mil foi desfalcado. Então, quando a gente volta aqui agora vamos voltar para onde nós estávamos. Mateus. Mateus, a gente vê que esse Jesus Emanuel é colocado nele, irmã, assim, uma capa. Você lembra da cor que é a capa que é colocada nesse homem? Esse Jesus Emanuel, que está escrito em Mateus? A cor da capa. Escarlate. Você estava no carro e você ouviu a conversa e agora que você está lembrando? Escarlate. É. E por que escarlate, Morlândia? Você lembra? Escarlate. Por que é, vamos lembrar de uma... Quem recebeu as vestes escarlate? Quem recebeu, melhor dizendo, quem usa o escarlate? Na Babilônia, eles usam essa veste escarlate. Só que essa cor escarlate veio do nascimento dos gêmeos, né? Você foi bem mais fundo. Você lembra? Esaú e Jacó. Então ele pôs a mão para fora. Mas ali nós vamos Não, falar de Esaú e primogenitura. Esaú e Jacó. É Esaú. Esaú Não, e né? Jacó. Não é Esaú e Jacó, não. Depois nós vamos lembrar. É outras pessoas. Mais pra Outros frente. personagens. Esaú e Jacó. Hã? Esaú e Jacó. Foi ele mesmo, né? Os dois, um é peludo e o outro é liso. Então, essa cor vem desde desta época, né? Parece que José recebeu uma túnica. Mas ele é brilhante. A tônica é diferente. Mas lembra de Apocalipse? O quê? 13, 17. 13 ou 17.
17. 17. 17. A mulher prostituta que está com manto escarlate. Eu ia falar isso, mas não falei porque eu jogaram lá pra cima. Aí eu falei, não, deixa eu ficar quieto. Pois é. Apocalipse. Olha lá. Escarlate. Escarlate. Não posso falar. Aí, Vamos jogar lá em cima, eu vou falar o quê? Eu vou ficar embaixo aqui. aí escarlate. Eles receberam, aquela prostituta recebeu o manto. E sabe o que é o mais interessante, irmã Elane? Que Em Lucas não é escarlate. em Lucas não é escarlate. Exato. Então mostrou que são pessoas diferentes. Cintilante. Agora, isso é Mateus, Marcos e João, escarlate. Você vê que quem revelou essa parte escarlate, essa veste vermelha, foi no Espírito, o João, lá em Espírito. Ele viu. Não viu se isso fica na realidade assim, como Sim, nas figurativas, que ele até falou algumas aí, que aconteceu fatos mesmo dele. sim, Mas dele foi visão Das coisas sim. futuras. E lembrando que mostrou ele a visão. do que seria, né? Foi Mical. Mical, isso. Aí, detalhe. Por que a prostituta veste manto escarlate? Por que Jesus Emanuel veste manto escarlate? Antes de perguntar, antes de responder. Por que Não, vamos primeiro nesse assunto, porque senão vai embolar. Eu me embolo às vezes, não posso me embolar com os irmãos, não. A prostituta recebe o manto escarlate e Jesus Emanuel recebe o manto escarlate. Por quê? Os dois. Lembra na antiga aliança, quem que recebia um manto, uma roupa diferente? Só rei. Não. Aonde? Não é isso? Antiga aliança, das 12 tribos. Sacerdote, sim, sacerdote. Os sacerdotes? Não, o sumo O sumo sacerdote. Ele era o maior destaque de todos, era ele. Qual era a cor da roupa dele? Que foi mandado tecido para receber o efode. Porque primeiro ele usava uma veste branca. Porque até a roupa representa o processo de reino. Ok? Primeiro ele chegava dentro do templo, ele tirava a roupa que ele estava, deixava no canto. E vestia um manto, uma veste branca. Depois ele colocava uma veste escarlate, púrpura carmesim, Linho fino linho retorcido. fino retorcido. Está tudo isso em Levítico, que é a religiosidade de Israel. Isso. Aí eu esqueci uma parte quase toda. Tem problema Mas não. eu já li a tudo. Aí recebia esse manto lá atrás. Aí, principalmente o escarlate. O escarlate ele é bem presente. Ele é bem presente na antiga aliança. Aí coloca. Ele recebe esse manto. O sumo, Sacerdote. pera lá. Jesus Emanuel, irmão, está recebendo um manto o escarlate. manto escarlate. A prostituta está recebendo. Uma escarlate. Uai. Mas o sumo sacerdote O usava... sumo sacerdote usava uma roupa assim. Porque ele sempre copia. Então ele quer ser tudo isso aí. Ele sempre copia. Ele Aí, sempre imita, ele quer ser idêntico. Agora nós vamos entender algo maravilhoso. A representação de Filadélfia, anjo Mical, é a representação de um sumo sacerdote. Ele chegou a ser sumo sacerdote? Ainda não. Na terra não. Né? Ele chegou a ser um sumo sacerdote? Chegou. Sim. Quando Yalcha. Quem fez a expiação de Alfa? Exato. Tá certo. Lá no Né? templo, em cima. Aí a gente lembra de Deuteronômimos 16, eu acho. 16? 16, 35 ou Êxodo? Êxodo 16, 32. Vamos lembrar dessa passagem? Deuteronômio? É Deuteronômio. Pega pra mim. É o sumo sacerdote que fica no lugar do pai, quando o pai sai. Acho que é Levítico. É alguma coisa 35, não é? Versículo? 16, 32. É 32. É alguma coisa 32. Deuteronômio 16, 32, irmão. Quer ver? Levítico 16, 32. Levítico. Levítico. É Levítico. É. Levítico 16, 32. Achou? Achei. O que tá escrito, irmão? Diz assim, Levítico, Só pro irmão ler aqui rapidinho, ó. Levítico 16, 32. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito de expiação. Aí, Porá as vestes de linho, aí. vestes sagradas. Fará a expiação do santuário sagrado
Aí. da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelo sacerdote e por todo o povo da comunidade. Isso. Viu? Vocês viram aqui, irmãos? Vocês viram? Então ele fez por um determinado momento o quê? O trabalho de sumo sacerdote como filho primogênito de Yahweh. Nós já vimos isso. Então significa que agora nós vamos entender algo. Satanás está reinando lá em cima? Tá. Colocando o filho dele como sacerdote aqui na terra. Quando que a besta em Apocalipse 13 é adorada? Antes do dragão descer? Ou ainda com o dragão lá em cima já é adorado? Quando ele descer. Quando ele desce. Por que quando ele desce? Porque Filadélfia subiu, Jogou houve uma guerra, Estronou. expulsou o dragão, e o dragão com muita fúria está dando poder Pro ao filho. seu filho. Lembra em Daniel 7 que Yalcha vem ao encontro do ancião de dia e outorga sobre ele o poder? Poder. E viu a imitação? Ele faz sacrifício da abominação. Um rei dando poder para o Pro filho, filho como o rei da Babilônia. Yalcha, Isso. dando poder para o filho Mical, Mical. ancião de dias, como o dragão, que também cai, vem dá para a poder. terra, que dá poder para o filho Exatamente. antimachia. Exatamente. Tudo a mesma coisa. Repetindo. Então tá. Então a gente vê dois grupos de guerra. Ó, dois exércitos. Satanás tá batendo de frente com o Yasha? Nunca. Não. Nunca. Antes nós pensávamos, mas nunca. Ele tá batendo de frente com Mical. E os anciãos tá batendo de frente com Antimachia. o antimachia. E o exército de 144 mil batendo de frente com o exército do Antimachia. antimachia. Exato. Que são um exército muito maior do que o exército de Mical. Muito maior. Muito Quando maior. Isso aí foi disso. Muito Abre maior. os olhos do moço para que ele veja. Aí quando ele viu o exército. É, veio o exército. É verdade. É verdade. Ele viu um exército enorme. Então, isso é tremendo. Isso é tremendo. Agora presta atenção. Yalcha, aqui na terra, ele não pode receber uma coroa. É porque ele não pode? Não. É porque nada dessa terra é para ele. Entendeu? Nada dessa terra aqui, irmão. Tudo isso aqui se tornou, sabe? Então ele dá o quê? Ele entrega a honra. Ele vem para cá para trazer a honra para sua família. Ele trouxe a honra através daquele sacrifício. A gente já sabe disso. E isso ali foi maravilhoso, porque abriu portas para que Mical, com seu exército, viesse para agir. Porque tudo isso aqui, como a gente viu em Gênesis, foi feito por nós. Tem um dedinho seu, irmã. Você foi lá e fez uma parte da terra, fez uma parte da natureza. Irmão Beto, Quem sabe você fez o animal, irmã? A irmã. Qual que é o nome da irmã? A Elaine. Irmã Elaine, quem sabe você fez algum desses animais aí e foi você que deu o nome? Gato. Entendeu? Quem sabe, né? A irmã Eraci deu um nome. Vocês estão entendendo isso? Essa alegria que eu tô querendo compartilhar com os irmãos? Sim. De que nós colocamos a mão na obra Sim. para fazer as coisas do papai. Verdade. Isso é tão maravilhoso. E nós, irmão, fazendo isso, vimos que agora nós tivemos o acesso para reinar na terra e também reinar no céu. Só que vieram os nossos inimigos, tanto no céu como na terra, e tomou tudo. Só que a nossa moradia era lá em cima. Tanto que se nossas coroas, Aí ele manda pra gente pra moradia. tanto que Yalcha não desértica. receberia coroa aqui, porque até a nossa coroa, que são mais inferior ainda do que o nosso pai. Estamos abaixo dele, ele está na frente. Com certeza. A nossa está lá e a dele também tem que estar lá. Com Então, certeza. Nem para ele nem para nós tem nada aqui, porque o mundo já é do maligno. Então É. seria a coroa da corrupção. Mas, Então, e ali nós não temos essa coroa aqui, né? e ali em Mateus, Um lugar incorruptível, né? ali em Mateus a gente tem que entender uma coisa. Quando Yalcha, quando Jesus Emanuel, ele é coroado,
aquela coroa de espinhos, ele estava se intitulando o rei dos Ialdins. Ele permitiu isso. Por isso ele recebe um manto escarlate. E ali é o antimachia sendo adorado. Ele sendo adorado. E é o que vai acontecer no futuro. Né? É o que vai acontecer. É verdade. E Yahushua, ele não é recepcionado como a coroa de espinhos. Ele não é. Porque quem é recepcionado com a coroa são os anciãos. Que são a representação de que vão se tornar sumos sacerdotes. É como se abrisse mais vaga de sumos sacerdotes. Está entendendo? E o mais interessante é que, se a coroa está pertencendo a um sumo sacerdote, como Mical, significa que Satanás quer ser um sumo Sacerdote. Satanás? Não, filho. Não. Filho. Antimachia. O antimachia. Quer ser um sumo Sacerdote. sacerdote. Ele vai Só- levar nós temos Com que- o pai dele como rei. assim como temos ele vai que levar lembrar- o templo ali, o sacrifício da abominação, igual fosse um sumo sacerdote fazendo, sabe? Ele quer fazer Lá- tudo. lá no templo, Nós no temos que lembrar sempre que Satanás, ele quer ser como o Altíssimo, como Yahushua. Todo tempo. Hum? Todo tempo. Ele quer ser como Yahushua. Ele quer ser como Porque ele tá na Yahushua. nuvem, né? Satanás, o Isso. dragão, ele quer Ele- ser como ele- o Altíssimo. Subirei, ele falou lá em Isaías, né? Subirei Isa- aos céus, Isaías às 14, mais 14. altas nuvens, E serei semelhante ao Altíssimo. ao Altíssimo. Então ele quer ser semelhante a Yahushua Em todo tempo. por todo o tempo. E o antimachia, semelhante a Mical. Por isso que o antimachia bate de frente com Mical. Exato. E o detalhe, quando ele fala em Isaías 14, subirei até mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo, quando se passa todo esse período de tempo, o que aconteceu? Yahushua foi sobre-exaltado. Sobre exaltado. E quem está agora para receber um lugar de honra é Mical. É Mical. Exatamente. Aí ele Bate de frente. com vai isso. de frente. São detalhes. Agora, quando a gente vai para a antiga aliança, tinha os santos dos santos, não tinha? Aqui na frente tem um quê? O véu. Um véu. Tem um segredo. Tinha um véu. Esse véu era feito com quantos mantos? Não fala os irmãos que estavam no carro. Hã? Eu não me lembro. Realmente é difícil de lembrar. É, eu sei que São 10 mantos. são 10 mantos, né? Na frente dos santos dos santos. Por que 10 mantos? Os 10 filhos de Yahushua. Só que sabe o que é interessante? Originais. Sabe o que é interessante? Que os 10 mantos, eles são feitos à parte. É 10 feito De uma vez. de uma vez, é 5 feito de uma vez Cinco. e 5 de uma outra vez. E depois pegou os dois e juntou. E colocou na frente do véu, na frente dos santos dos santos, mostrando que os 10 filhos de Yahushua serviam diante do Pai. Exato. Só que o que acontecia? Aqui foi desenhado, feito um desenho, irmão Carlinho. Você lembra qual o desenho que era nesse véu? Não fala. Eu lembro. Quem é? 2 querubins. 2 querubins. 2 querubins desenhados. Por que o querubim? Porque... Por que é um desenho, irmão? Porque é semelhança lá de cima. Porque lá em cima serviam com os filhos de Yahushua os querubins. Mas era 2 específicos. Satanás veio Satanás. Ah! Nossa. Entendeu? Lá em cima. Eu aprendi. E eles estavam no manto escarlate. E por isso, aqui na frente, ele recebe um manto escarlate, uma coroa de espinho, para falar, tadinho, ele sofreu. Exato. Viu? Ele quer ser, o filho dele quer ser o sumo sacerdote, e o pai dele quer ser rei. Satanás quer ser rei como Yahushua é, mas ele não vai conseguir. Bate de frente com Mical. Nós vamos subir, destronar lá e depois descer, Destrona. destronar aqui. Entregar Aí ele pro dá pai. poder pro filho para tentar destruir o reino dos 144 mil. Porque os governantes vai estar reinando no céu. Vai estar governando as coisas pro pai.
Mas os reis da terra vai ser quem? Os 144 mil. Aí você lembra daquela passagem da parábola das minas. A um foi dado tantas cidades, a outro foi dado tantas cidades, a outro foi dado tantas... Lembra disso? Sim. Distribuindo conforme as obras, a execução do trabalho dos 144 mil. E quando a gente vê a essência de Mical, porque os irmãos falam assim, os irmãos estão falando tanto de Mical, parece que está adorando Mical. Não, irmão, não está adorando Mical. Nós estamos mostrando que os 144 mil com Mical vai reinar no céu e na terra. O Ial do céu e Ial da terra. Só que o mais interessante é que os 144 mil, a morada deles não vai ser terrena, vai ser na luz inacessível. Que o nosso papai Alcha está fazendo. Vocês estão entendendo? Sim. Então, Mical, ele tem a representação lá atrás na antiga aliança que conduz o povo, junto com seus anjos. A nuvem durante o dia. Durante a noite, o fogo. Lá atrás, conduzindo o povo no deserto. No deserto. E agora aqui na frente, Hebreus 1:7. Farei dos seus anjos vento. E dos seus ministros, labaredas de fogo. Mostrando que durante o dia eles recebiam uma brisa que refrescava, porque o calor era intenso. Mas durante a noite eles eram aquecidos. E viu que os ministros trabalham à noite junto com o Mical? Significa que ministro que trabalha à noite junto com o Mical, junto com a lua, estrela e E a lua. Eu achei bonito, eu sei que não tem nada a ver com esses comentários, né? Em questão só da lei da coluna. Que quando o Egito estava alcançando pela tecnologia que eles tinham mais, que era cavalos, carruagens, na época, enquanto o povo era andando, o mal era um jumentinho, aquelas coisas, aquela carga pesada. Você vê que a própria coluna se subiu e voltou para trás para proteger, porque ele viu que o povo ia ser alcançado, então ele, Mical sobe ali, volta para trás em cima daqui, aí começa quebrando aqui, para impedir eles de alcançar o povo, porque ele começou a tardar os inimigos. Então, na nossa história hoje seria isso. Nós estamos indo em frente, no meio desse grande deserto, falta de amor, falta de tudo aqui, ó. Só é nós, um pequeno número, no meio de um grande extenso deserto desse. E o inimigo, muitas vezes, com tanta carona querendo nos alcançar, o Mical volta aqui para trás e começa ali a quebrar. Quer dizer, eles começam a cair em contradição, não larga a mulher, aqueles escândalos vai acontecer, ele vai barrando eles um pouco para poder eles não alcançar nós em tantas calúnias, em tantas perseguições, sabe? Eles vão, eu te entendo, é irmão. coisa tremenda, ele vai quebrando tudo, ele vai confundindo eles. Por mais que eles tenham quase que a certeza, eles acabam se confundindo e eles tropeçam neles mesmos. Eu te entendo. Eles mesmos vão se destruir. Porque os escândalos é que faz a perdição de tudo. Eu te entendo. E ele estava muito bombando, de repente nada começou a permitir as carruagens se quebrando deles. Enquanto nós estamos avançando, para chegar até onde ele já determinou para nós chegar. Na verdade, faz sentido o que ele falou, irmão Beethoven. Quando a gente pega aquele que o retém, você vê que o povo, quem estava vindo em direção a eles? O egípcio, faraó, representação de Satanás, Aqueles que o retém. e você vê que ali a cortina de fogo, ali a coluna de fogo, Impedia eles. retia para que eles não avançassem. Para não matar Porque ele ia o investir povo. toda a força dele para vir pegar. Tá, aqueles que ainda o retém. E você pega aqui na frente acontecendo isso. Ainda esse que o retém, mostrando. Tessalonicenses. Não pode vir até que venhamos ter selados o céu nosso conforme Colossenses também, Tessalonicenses 2, entendeu? E só ler aqui rapidinho, dentro que os dois irmãos falaram aqui, irmão, diz assim, Isaías 52:12. Mas não há vez de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porquanto Ial irá à vossa frente, o Ial de Israel será a vossa retaguarda, na frente e atrás. Tá vendo? Retaguarda. Tem que temer, ainda que Tremendo, irmão. Como Tremendo. isso aconteceu hoje, nós vimos. Então, e fora que vocês vêem dentro dos vídeos, vê ali os comentários, todos aqueles ataques, ele vem lá e faz a barreira para isso não nos atingir. Para quê? Para que nós avancemos, não como correndo apavorados, nem mas calmamente. É para que a gente continue caminhando, Porque o tempo exercendo. é a prosperidade para nós. E agora, irmãos, quando a gente pega agora, analisando aqui as cartas às igrejas, vamos pegar aqui Apocalipse. Pega aí, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1.
Eu vou mostrar detalhe, mas não vou aprofundar, tá, irmãos? Porque o entendimento é muito entendimento. Você vê que pra gente entender a roupa, se por que tá recebendo coroa que não tá, você vê o tanto que a gente falou, né? Então, tem que ir lá atrás. Eu não posso avançar muito também não. Eu também não tenho interesse em avançar além, porque a gente tudo tem que testificar com a palavra e com o mensageiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. A revelação é de quem? De Yahshua Mashiach. Ah, então pronto. Revelação de Yahshua Mashiach. Ial concedeu que mostrasse aos seus servos. Aos seus? Servos. Por que não fala seu servo? Porque aqui são um grupo de pessoas. As coisas que devem acontecer muito em breve. Ok. E ele manifestou com os sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo e João. Ó, presta atenção, irmãos. Muito forte. Ial concede para Yalcha. No Yalcha concede para Ial. Ial Não, Ial concede para Yalcha o Espírito Isso. e permite ele conceder para o anjo. Aí o anjo concede para os servos. De quem que eles estão falando? Dos 7 anjos das igrejas. Dos 7 anjos das igrejas. Para que esses servos viessem a entender. E manifestou com sinais por meio do anjo, revelando a Johanna, João. Então significa que Johanna, o que ele viu, foi visto através de Mical. Nós já vimos isso. Agora pega aqui, versículo 11. Escreve, 1:11. Escreve o que vês num livro e envia aonde? As 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Viu aí? Aqui agora, para baixo, nós vamos ver característica. Presta atenção. Voltei-me para ver a voz do que falava comigo. E vi 7 candelabros de quê? Ouro. Não é 7 candelabros de ouro? Sim. É 7 candelabros de ouro, irmãos? Para aí. Vamos continuar. A carta de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. O anjo que está segurando os 7 anjos. E o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ó, uma característica do anjo na era de Éfeso. Exatamente. Viu? Volta para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 em diante na leitura. Acompanhe com muito detalhe. Vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Se repetiu aqui em Éfeso. Ó. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então quem está falando aqui é o anjo Mical. Sim. Com a voz de trombeta de Ial. Exatamente. Beleza. Aí vem. Vestido com uma túnica longa e cingido à altura o peito com um cinto de ouro. Vestido com a túnica longa? É isso mesmo? É, irmãos? Por que está vestido com a túnica longa? Porque ele é sumo sacerdote. Será? Por que mais? O cinto no peito, julgando. Pode falar. O cinto no peito, túnica longa, o cinto no peito para julgar. Como juiz. Como juiz. E como? Você falou. Sumo. Sumo sacerdote. Vamos lá. Vestido com a túnica longa e cingido à altura no peito com cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve. E seus olhos pareciam o quê? Chamas de fogo. Vamos ver qual era que ele fala que ele é, os olhos dele é como chama de fogo? Qual era que é?
Vamos ver aqui. Apocalipse 2, versículo 18. Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o filho de Ial, cujos olhos parecem chamas De fogo. e cujos pés são semelhantes ao bronze. Viu? Mais uma vez, Mical falando a outra igreja, Tiatira. Exatamente. Vamos continuar? Volta lá. Versículo 16, 1:16. Na mão direita tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada. Qual era que tem as 7 estrelas? Era de Sardes. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes. Ao anjo, ele está falando para o anjo. Escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Ial. O anjo tem os 7 espíritos de Ial. E as 7 estrelas. Ó. Vamos voltar lá. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol. Era o sol? Não. Era como o sol. Aí a gente lembra de qual livro e capítulo? Malaquias. Que parecia com o sol. 7 dias reunidos, essa parte. É, Que não. A lua será. Não é Malaquias. A lua será como o sol, e o sol como O sol a será- luz de 7 dias reunidos. Isso é essa passagem? É, essa passagem. Que é mostrando, é Efésios, não? Não, não. É o profeta. É, mostrando que, eu não tô lembrando agora. Malaquias ou Miqueias, alguma coisa assim. Ele linkando que, falando aqui, que não é Yalcha. Aqui, ó. Na sua mão direita, 7 estrelas, sua boca será uma espada afiada. Qual igreja que ele fala espada afiada, irmãos? Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ó, beleza. Ao vê-lo cair como morto a seus pés, porém colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo. Quem é que é o primeiro e último? E qual igreja que ele fala? Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Pronto. Agora aqui foi interessante. Ele mostrou em Apocalipse 1, revelando a Johanna as suas características, porque cada característica se revelava a cada anjo. E por conta disso, na era de Esmina, ele revelou a vida. Por isso, ele é o anjo que traz a vida por Ial. Porque qual foi a igreja que foi condicionada a ser fiel até a morte e da tirar a coroa da vida? Esmirna. E por que que Esmina recebe a coroa da vida, irmãos? Porque foi fiel até a morte. E quem que dá a coroa? Mical. Mical. Exato. Mical que entrega a coroa. E todo É ele tempo que eu curou acho os que anciãos. ele como os pés reluzentes, como fogo. Ele foi falando em cada igreja. Foi em seus cada pés, igreja. Ele foi se revelando. Foi se revelando. Ele é isso mesmo. Ele todo estava em todos. Entendeu? É Ial falando na boca dele. Sabe por que, que não pode ser Ialcha falando nas igrejas? Porque Ialcha está sentado com Ial, Na luz inacessível. na luz inacessível. E Ial falou com Davi. Davi falou isso. Qual Salmos? Salmos 110. 110. 110? 110. Disse Ial ao meu mestre: senta-te à minha direita até que eu quem? Ial, coloque debaixo dos seus pés os teus inimigos. Filho, você já fez o que tinha que fazer. Senta-te aqui, porque agora eu vou falar por meio do seu anjo enviado. Pronto. Exato. Ele dá a ordem ao anjo e o anjo executa. Significa que agora, irmãos, não é pecar contra Ialcha. É contra Ial.
Muito, Muito pior. mais sério. Irmão, é pior. É contra Ial. É contra Ial. Por isso que É Ial contra bom. Ial, Eu irmão. me lembro quando tem uma história assim, ó, Samuel, e o povo falou assim, olha, nós não queremos você, não queremos mais nós queremos um rei. Olha Ial lá que nós queremos um rei. Ele foi lá clamar lá, humildemente. Pai, eles estão querendo um rei. Ele falou, mas Samuel, acorda. Não é a ti que estão rejeitando, é a mim. Nossa, Porque ele era o tremendo. isso mesmo. representante ali. Era Nossa, como se fosse tremendo, Moisés, irmão. o próprio Isso. Criador. E era quem? Samuel. Ele era juiz e Sacerdote. sacerdote. Então, não é a Juiz ti que estão sacerdote. rejeitando, sou eu que estou me rejeitando. É isso mesmo. Porque ele era um representante dele direto. Juiz e sacerdote. Tá vendo aí? Então, E Samuel, nesse caso, a representação de Mical, representação. exato. Exato. E o nascimento de Samuel é a representação de Filadélfia, o filho varão. Olha que tremendo. Coisa que Significa se que o revela, filho varão é também o quê? Juiz e sacerdote. As coisas aqui se revelam, tá vendo? Maravilhoso, irmão. Viu? É isso mesmo. Tremendo, irmão. É tremendo. Maravilhoso. Então, agora a gente está vendo aqui que eu não posso, eu tenho que tomar cuidado. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu direciono aqui para falar assim, o que é Yalcha falando, o que é Yal falando, o que é Mical falando, eu tenho que ficar atento com isso. Entendeu? Por isso que a palavra agora fala assim, né? Agora se cumpre aquela passagem, onde que tá? Que fala assim, quando estiveres na presença de Yal, sejam poucas tuas palavras. Seja mais para ouvir. Esteja atento mais a ouvir do que a falar. E onde que tá? Vou achar aqui, irmão, só um minuto. Só um minuto que eu vou É achar. provérbio, eu acho que é provérbio. Vamos lembrar? Eclesiastes, não, né? É provérbio. Por isso que até esse momento, irmão, Mical estava sendo ocultado na Babilônia. Sim. Tudo. Foi isso que cegou eles. Foi por eles. Foi por Eu vou, Mical eu, estar ocultado e você dentro vai do Babilônia. entender, e os irmãos vão entender o entendimento hoje Mical maravilhoso. foi revelado para nós. Você vai ver o entendimento Por hoje isso que abriu maravilhoso. os nossos olhos. Porque ele é o representante direto de Yal. Nossa, que tremendo. E eles estão com Onde que tá, irmãos? Só um minuto, o irmão. Emanuel. Olha na internet, no Google. Eles estão esperando o Esos, mas eles estão com o próprio Antimachia ali com eles. O espírito do Antimachia atuando e logamente logo demais o Antimachia Tá em Tiago 1,19. Vê quem que eles estão esperando. Tiago 1,19 fala também, irmão. Tiago 1,19. O que que tá Ora falando? bem, né? Tiago 1,19 diz assim. Emanuel. Pera aí, irmãos. Mas o Provérbios eu penso que está melhor. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento em irar-se. Não, Não, né? essa não. Não, Provérbios, o que a gente está falando é Provérbios. seja poucas suas palavras. É porque o meu celular tá gravando, porque senão eu achava que ia rapidinho. Eu acho que é Eclesiastes. Então tá, vamos caminhando aqui. Eclesiastes 5:1. É Eclesiastes? Eclesiastes 5:1. Abre aí. Eu tava na minha mente que era Diz Eclesiastes. assim, cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa Isso. de Ial, para aproximar-se para ouvir. Vale muito mais que vários sacrifícios oferecidos. Não, né? É 5:2. 5:2. 5:2. Pega o na dois. Bíblia Oxalã, irmão. É, Pega na Bíblia Oxalã. É porque aqui no celular você tá lendo outra. Agora eu achei aqui. Achou? Eclesiastes 5:2. 5:2, Eclesiastes. Leia aí, irmão. Não, eu vi aqui, aí eu vou ler aqui. Leia. Irmão Lande vai ler aqui. 2 fala das Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração impulsione, fazendo promessas grandes, de que está no céu, e tu que apenas vives sobre a Nós terra. vamos achar essa passagem, tá, Que as irmãos? tuas palavras sejam poucas Isto. e corretas. Isso aí Não, mas é outra tradução. Tem que pegar o Oxalã. Achou que o Eclesiastes não? Achou que não? Sei não, Eclesiastes 5:2 está o mesmo que ele está falando. Porque, irmãos, a gente tem que entender que a situação agora. Eclesiastes não.
A gente tem que entender agora que quem está falando por meio do mensageiro, né? Que são labaredas de fogo, é nós. Não. É nós, homens, irmãos. Nesse corpo humano, é o corpo humano que está falando? É Iau, irmãos. É Iau. E isso, irmãos, como que eu sei que é Iau? Como que eu comprovo que é Iau que está falando? A palavra ela testifica, primeiro no seu espírito e segundo, testifica com outros irmãos. Porque o espírito ele fala de uma só, ele fala da mesma forma com todos. Tá entendendo? Então, na congregação, uma das coisas que o Paulo orientava, né, irmão? Irmãos que gosta, orientava era o quê? Quando tiver alguém proferindo palavras ali, falando em línguas, tem que ter também um intérprete, porque senão não provém de algo. Por quê? Por que tem que ter um intérprete? Porque não é língua de homem, era língua celestial. Então, pera lá. Você está falando a língua celestial aí. Agora é de Satanás ou é dos anjos? Se for de Iau, vai se testificar. O outro irmão vai interpretar. Exatamente. Tem que ter um intérprete. E esses são os dons. Então o Pai dá os dons. Então ele revela através de uma mensagem que o irmão manda no grupo, que testifica, já com entendimento, de um ensinamento feito anteriormente e também na parte espiritual. O Pai traz esse espiritual e o irmão Arthur, algumas vezes que ele já trouxe a mensagem, ele falou assim, os irmãos lembram, ele já falava assim, trazia um segredo celestial. Aí, só que não estava ainda nas escrituras. Aí o pai ia, testificava nas escrituras depois. Exatamente. Entendeu? Mas, outro irmão, vou trazer aqui um segredo nas escrituras. Aí trazia o segredo. Mas ainda não tinha testificado com outro irmão. Aí de repente outro irmão vinha e testificava. Ô irmão, nossa, eu tive esse mesmo entendimento. Você acredita que eu abri a escritura e li isso ontem? O irmão Elândia acontece isso muito com o irmão Elândia. Nossa, eu li isso ontem. Essa palavra que você iniciou em Isaías, eu li essa semana. Aí, viu? Isso tudo, irmãos, são coisas simples, porque a palavra fala assim, ó, que haverá sinais. Aonde? No sol, na lua e nas estrelas. Isso mesmo. Entendeu? Isso que é tremendo. Então, quando a gente vai em Apocalipse, agora a gente entende que o anjo que está falando às igrejas é Mical, é Iau através de Mical. Eclesiastes E por conta disso, agora, se eu falo contra aquilo que está sendo ministrado pelo anjo enviado às igrejas, eu estou falando contra Mical. Você sabe qual poder que foi otorgado a Mical, irmãos? Governar. Qual poder que foi otorgado a Mical? Quem se atreve? De Iau. Os 7 espíritos de Iau. Vamos abrir lá 7 espíritos de Iau para a gente finalizar? Isaías 11, 2. Aí, irmão, só para a gente deixar registrado no áudio aqui, Eclesiastes 5:1 que diz que a tua boca não se precipite, o teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Iau, porque Iau está no céu e tu na terra. Portanto, que as suas palavras sejam pouco numerosas. É. Jeremias 5:2, eu achei. Hã? Jeremias 5:2, eu achei aqui uma frase. O que está escrito? Você leu para Jeremias? Não, Eclesiastes. Eclesiastes. Essa passagem. Isaías, o que você gosta de ver ali? 11. Mas, Mas é mais ou menos. É isso aqui, irmãos. Hã? Lamentações, Jeremias. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lamentações. Lamentações 5, né? Se for assim, vai dar um link direto para Eclesiastes. 5:2. Não, não é não. Não é isso não. Lamentações 5. Não é isso não. Fala que não se precipite com a tua boca e o teu coração se apressa a pronunciar a palavra. Não, mas não é assim não. Dá uma olhadinha, sabe, em Hebreus 2, 5 com... Nossa, tá falando Lamentações, Jeremias 5, olha aqui. E não tá batendo aqui. Então tá aí.
É isso mesmo. Zé. Hebreus e quê, irmão? Ele diz assim, ó, não se aprecipite, igual o irmão falou, com a tua boca e no teu coração. É porque às vezes na se internet apresse- uma palavra fica em contexto, fora de contexto com o livro. Se apressa a pronunciar palavras alguma na presença de Ial. Não liga não, mas dá outro entendimento, depois eu te falo. Por quê? Hebreus 2 diz assim, isso aí fala dos anjos, fazem com Judas. Pelo que importa que observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos, pois se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pois é o link do que aconteceu no céu. Daqueles que se rebelaram, mas é um link que se cumpre aqui, porque Yahshua falou assim, olha, é como se fizesse os pequeninos tropeçar. Porque lá em cima, eles fizeram, entendeu? Exato. Um grupo de pessoas, esses líderes, lá em cima, eles fizeram tropeçar. E por conta disso, quiseram apresentar um outro Machia. E por conta disso, Ial em Judas 1,6 falou o quê? Mandou eles, aprisionou eles. Exato. Só que aí quando você vê Yahshua falando, Yahshua fala assim, olha, aqueles que fazem um desses meus pequeninos tropeçares, é melhor que amarrem uma pedra no pescoço e lance eles ao mar. E o que significa mar? Mar significa trevas. Significa povos, multidões, nações e línguas. Mas quando nós vamos em Gênesis, a gente vê que mar também é trevas. É onde eles foram gerados. Lembra que estudo antigo nós fizemos? É onde eles foram gerados, no abismo. Entendeu? Então, ou seja, é onde eles vão ser lançados, no abismo. É melhor que eles sejam lançados direto no abismo, porque fez tropeçar. E olha que ele tá falando que não fez errar, não. Ele fez só tropeçar, ele só tropeçou. Viu? Esse é sério, irmão. Muito sério. Muito sério. Vamos ler aqui, ó. Isaías 11:2. Diz assim, ó. Um ramo sairá do trono de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele quem? Mical. Não. Yahshua. Yahshua, calma. Sobre ele repousará o espírito de Yal, o espírito de sabedoria, aqui inteligente a gente troca por entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Yal. Tá vendo? No temor de Yal estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Olha aí. Antes julgará os fracos com justiça. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos. Lembra lá? Do sumo sacerdote. Com o cinto? Exatamente. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro. E o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. E o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntos se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragens como o boi. Olha a promessa. A criança de peito poderá brincar junto à cova de quem? Da áspide, né? A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Criança pequena. Ninguém fará mal, nem destruirá o quê? Nem destruição nenhuma. Nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra ficará cheia de conhecimento de Ial, como as águas que cobrem o fundo do mar. Viu? Isso aqui, irmãos,
é quem? A promessa que foi colocada sobre Yahshua de restauração. Aí Yahshua vem em Daniel 7 e outorga sobre o ancião que está sentado no trono o poder sobre ele. Exato. A palavra se cumpriu naquilo que nós falamos. Ial entrega para Yahshua. Yahshua entrega para Mical. Mical distribui aos seus anciãos. O Ial pega o espírito que está no Mical, distribui em seus anciãos, como foi com Moisés. E esses repartem com os 144 mil conforme vão chegando. E aí se cumpre 12:3, Daniel 12:3 ou 9, se eu não me engano, 12:3, que fala assim: aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas do céu. Está falando que serão como os anciãos que estão ensinando muitos à justiça. Sim. Ou seja, são muitos que podem ensinar, mas através do espírito de Ial, que vem de Mical. É isso mesmo. Viu, irmão? Grato a Yahshua, grato a Ial. Grato a Yahshua, grato a Ial. Grato a Yahshua, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.